Olá a todos, olá igreja, paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando aqui hoje a transmissão da nossa escola bíblica online. Hoje a gente vai falar de um tema diferente do que a gente havia estudado, mas eu quero dizer primeiro bem-vindo a vocês, obrigado por assistirem, e eu gostaria de começar essa escola bíblica com uma oração. Feche os olhos, incline a cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor nesse instante como igreja do Senhor. Nesse momento, Pai, que estamos separados por um vírus, algo que tem assolado, na verdade, o mundo inteiro. Nós estamos em quarentena ainda. Pedimos a Tua bênção sobre esse estudo bíblico, sobre a escola bíblica que abençoa vidas e faz com que o Teu povo conheça um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora que o Senhor venha falar aos corações e que o Senhor também venha transformar a semente lançada em uma árvore com muitos frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre um tema um pouco diferente. Eu gostaria de começar com vocês a falar sobre isso. O nosso tema hoje é a Igreja no Deserto. E esse estudo ele é baseado no livro de Ruth. A gente vai dar ter uma ideia geral, ver um panorama geral do livro de Ruth e o que tem a ver esse tema Igreja no Deserto. A igreja, ela passa por períodos difíceis. O povo de Israel foi um exemplo disso, que no deserto, após a libertação, após a Páscoa no Egito, o Senhor abriu o mar e os levou para o deserto antes de eles entrarem na Terra Prometida. O deserto muitas vezes simboliza aflição, simboliza um tempo de mudança, um tempo de conquistas, mas um tempo difícil. E a gente vai, através do livro de Ruth, nós vamos entender um pouquinho melhor por que esse tema está atrelado a esse livro. O nosso texto-chave é esse. Está em Ruth, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Eu estou lendo aqui na versão A Mensagem, por conta dessa versão ser um pouco mais de fácil entendimento. Ela se prostrou com o rosto em terra. Por que o Senhor me trata com bondade, logo eu, uma estrangeira? Boaz respondeu, já me falaram a seu respeito. Soube que você tratou bem sua sogra depois da morte de seu sogro e que deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para morar no meio de desconhecidos. Que o Eterno a recompense pelo que você fez e que o Deus de Israel, a quem pediu abrigo, seja generoso para com você. Esse é o nosso texto base. O nosso objetivo com essa lição é, primeiro, mostrar o caráter fiel da Igreja de Cristo, refletir sobre como devemos agir em tempos de adversidade, mostrar a visão profética da união dos gentios ao povo de Deus e a grande recompensa da fidelidade. Então, para a gente começar, a gente vai ter que entender um pouquinho qual é o cenário do livro de Ruth. Naquela época, a fome assolou o mundo e o esposo de Noemi, Elimeleque, e seus filhos Malom, Quilion, e sua esposa Noemi, eles decidiram se mudar de Belém da Judá para as campinas de Moabe. Existia, na verdade, na época ainda, um costume, na verdade, era uma lei, que o povo de Israel devia viver separado, das outras nações. Mas, de qualquer forma, eles saíram de Belém de Judá e foram para Moabe. Lá, eles viveram durante um tempo. O marido e os filhos de Noemi morreram, Primeiro morre o marido, os filhos se casam, depois morrem os filhos, e Noemi então fica viúva e suas noras também ficam viúvas.
E baseado nisso, ela decide voltar à sua terra natal. Por quê? Porque ela ouviu naquela época que o povo o Deus, né, havia visitado o seu povo e Deus havia dado alimento ao seu povo. Então ela ouviu essa notícia e com isso ela decide voltar para a terra natal dela. Esse é o cenário geral. O panorama do livro de Ruth é mais ou menos esse aqui, ó. Elimeleque e Noemi, seus filhos, vão para a terra do Moabe. Noemi fica viúva, seus filhos casam-se. Suas noras também ficam viúvas, os filhos dela morrem, né? E as noras ficam viúvas. Noemi decide retornar à terra natal. Os que estão em verde aqui, os quadrinhos em verde, a gente vai dar um foco maior, tá? Eu não vou passar pelo livro inteiro. É muita coisa para a gente discutir numa aula só. Mas nesse meio tempo, quando Noemi decide voltar à terra natal, ela comunica às noras e diz a elas: olha, vocês podem voltar para a família de vocês, para os pais de vocês, né? E então ela voltaria sozinha para sua terra natal, né? A ideia era que Orfa e Ruth voltassem para suas famílias, né? Então o que acontece? As noras choram, elas decidem não abandonar a Noemi, decidem não abandonar a sogra, né? E Noemi acaba insistindo, né? Noemi insiste com as duas, com Orfa e com Ruth, dizendo: olha, voltem, eu não tenho condições de ter outros filhos para dar para vocês como marido, eu não tenho condições de ajudar vocês, eu sou uma viúva, né? E já era de idade, então ela insiste para que as duas voltem. Orfa se despede da sogra, chora e se despede da sogra, mas Ruth se recusa a abandonar a sogra, né? Ruth se recusa a abandonar Noemi. Com isso, quando Noemi vê que Ruth está determinada, e a palavra da nossa versão aqui é exatamente essa, ela diz que Ruth estava determinada a ir com ela, ela para de insistir e permite que Ruth então a acompanhe até a sua terra natal. Chegando na terra natal, a gente vai ver com calma cada fato, e depois um fato importante é que Noemi busca para Ruth um resgatador, tá? Um remidor, né? Ou resgatador. Depois Ruth se encontra com Boaz, que seria o seu possível remidor, seu resgatador, e Boaz casa-se com Ruth. Esse é o final da história. O panorama geral do livro de Ruth é esse, tá? Seguindo um pouquinho adiante, algo que a gente tem que falar que é importante, né? É que quando a gente fala ou pensa que o povo viajava de um local para outro, a gente imagina que é algo rápido, né? Mas naquela época não existiam carros, naquela época não existia toda essa praticidade de transporte que a gente conhece hoje. E aqui tem um mapa onde mostra onde ficava mais ou menos, onde ficavam as campinas de Moabe e aonde Belém de Judá ficava. Então esse trajeto que foi feito tanto para ir quanto para voltar, né, por Noemi, na volta, né, ela com a sua nora, Ruth, tinha aproximadamente 300 quilômetros. Então não é algo que a gente possa dizer que é algo simples, né, que é uma distância curta. Não, é uma distância bem longa, né? Com isso, já no caminho, né, quando Ruth decide acompanhar a sogra, ela usa alguns termos que a gente tem até músicas a respeito disso e é algo muito bonito. São as palavras que ela usa de fidelidade com a sogra. Mas Ruth disse, lá em Ruth capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Mas Ruth disse: não me force a abandoná-la. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude.
nem a morte nos separará. Olha só que palavra que uma nora diz à sogra, né? Ela responde ao apelo de Noemi de ela voltar para a sua família. Ela responde com uma palavra dessa, uma palavra de fidelidade mesmo. Olha, aonde você for eu irei, aonde você viver eu viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer eu morrerei e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude. Nem a morte nos separará. O interessante também da gente verificar nessa passagem, né, onde Ruth faz essa promessa, é que logo no versículo 18, a Bíblia descreve a reação de Noemi. Quando Noemi percebeu que Ruth estava determinada, que foi a palavra que eu usei agora há pouco, né, a acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la a ficar. Essa mesma palavra é encontrada em inglês, em algumas traduções também para o hebraico, lá do Novo Testamento, né? Embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, mas na versão dele hebraica, essa mesma palavra é encontrada no texto de Lucas 13, do versículo 22 ao 24, quando Jesus fala, ó, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esse esforcem-se, ele tem o mesmo sentido de determinação, de se empenhar, né? É aqui que a gente tem uma pergunta interessante para nós aplicarmos na nossa lição, né? E na nossa vida, né? Um dos objetivos da nossa lição é ver como a gente responde ao tempo de aflição, né? Eu tenho algumas perguntas para que a gente possa meditar e pensar nisso. E elas são: como estamos nos comportando em situações difíceis? Estamos fazendo o que é mais fácil ou estamos nos esforçando para sermos o reino invisível e dinâmico de Deus sobre a terra? Nosso comportamento condiz mais com o de Orfa ou o de Ruth? Talvez você já tenha encontrado pessoas na sua vida que disseram as palavras certas, né? A gente vê que Orfa e Ruth, elas disseram a princípio a mesma coisa, que não abandonariam a sogra, né? Que elas acompanhariam Noemi aonde ela fosse. Às vezes a gente se depara com pessoas que dizem a coisa certa, mas existe uma diferença entre quem diz e quem faz, né? A diferença clara que nós vemos entre Orfa e Ruth. Numa insistência da sogra, Orfa vira as costas, se despede e volta para sua família. Mas Ruth persiste em fazer aquilo que é correto. Era muito comum nessa época que, em uma situação como essa, que as noras voltassem, né, para suas famílias. Mas Ruth decide fazer algo diferente. Ela decide caminhar com a sogra, caminhar com o alvo da sua lealdade, que é a sua sogra, até o fim. E aí ela diz algo bem forte mesmo, que é a promessa que nós já estudamos. Então eu me pergunto, e eu pergunto a vocês agora, né? Que tipo de comportamento nós estamos tendo em situações difíceis? Será que a gente ainda está vivendo pelos nossos valores, por aquilo que a gente sabe que é bom, por aquilo que a gente sabe que agrada, que realmente agrada a Deus? Ou a gente está simplesmente vivendo de palavras e na primeira situação, no primeiro momento em que as coisas começam a ficar difíceis, nós estamos nos... Eu não vou nem usar essa palavra porque é muito forte. Não vou usar a palavra covardando, mas nós estamos voltando atrás, né? Isso não é para você pensar, isso é para nós pensarmos juntos, porque nós somos feitos do mesmo material, pó. Nesse momento, Ruth decide ter uma atitude diferente. Ruth decide fazer o que não é mais fácil, fazer o que é difícil, né?
responder essa situação complicada de solidão da sua sogra, perda do seu marido, ela não tinha filhos, fome, ela teria que abrir mão de tudo aquilo que ela conhecia e ir para uma terra que ela não conhecia, de um povo que ela nem saberia como seria recebida. O povo de Israel tinha essa rixa com o povo de Moabe. Um dos motivos disso foi que quando Israel foi tirado do Egito pelo próprio Deus, né, através do comando ali de Moisés, como o mediador entre Deus e o povo, quando eles saíram, os moabitas não vieram receber os seus irmãos com pão e com água. A Bíblia diz isso, que eles não vieram receber os seus irmãos. Então havia essa rixa. E lembrando que Moabe é uma nação que veio de Ló. Quando Ló deixou a cidade de Sodoma e Gomorra, lá, a região dessas cidades, a sua esposa ficou, as filhas não tinham marido, né? Então as filhas se deitaram com o pai e tiveram filhos. Uma delas gerou a nação de Moabe, né? Então eram filhos de Ló. Se nós pensarmos bem, Ló era parente de Abraão, né? E Abraão tinha um carinho especial por Ló. Se a gente for levar em consideração isso, a gente vê que as nações são irmãs. E no momento que o povo saiu do Egito, Israel saiu do Egito, Moabe não tem misericórdia, não tem piedade, né? E com isso houve essa separação, né? Então, na aplicação prática, como é que a gente está reagindo a isso? Será que nós estamos fazendo o que é mais fácil? Será que a gente realmente está se empenhando para a gente ser o reino de Deus na Terra? Quando eu usei essa palavra aqui, dinâmico, né? O reino invisível e dinâmico. Dinâmico vem de dínamos, né? Como se fosse uma explosão. É o reino de Deus que as portas do inferno não podem prevalecer sobre ele. É basicamente isso. Ele é uma explosão na Terra. Ele é uma bomba, né? Se eu posso dizer assim. Ou será que a gente está tendo um comportamento de órfã? Será que a palavra de Deus tem sido lançada na nossa vida e a gente tem deixado as situações dessa vida levarem o resultado que a palavra teria, né? Então é algo para a gente pensar. Seguindo adiante, a gente tem a visão profética do livro, né? O livro de Ruth, ele tem uma simbologia. Ruth simboliza a igreja fiel. Órfã, a igreja apóstata, se eu posso dizer assim. Boaz, ele tipifica Cristo por ele ter esse papel de ser o resgatador. E Noemi tipifica Israel. Nessa mesma visão profética, a gente tem alguns pontos chaves que é interessante eu gostaria de ressaltar isso. Tem vários pontos, mas esses são alguns que a gente pode ressaltar agora, né? Uma delas é como Noemi era viúva e ela não tinha como ter o seu sustento próprio, ela dependia das sobras, digamos assim. E havia uma lei em Israel, a gente vê aqui no cantinho, ó, lá em Levítico 23, 22, havia a menção de uma lei que dizia assim, olha: e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, ele deixa bem claro que o povo no Egito era estrangeiro. O povo de Israel foi estrangeiro no Egito. E que Israel, como exemplo disso, como ele sabia ser estrangeiro em algum lugar,
ele também deveria aplicar piedade, né? Eu diria amor com os estrangeiros em geral, porque eles já haviam sido estrangeiros. A gente consegue ver aqui a nuance do amar o teu próximo como a ti mesmo. Deus acaba ensinando isso aqui, olha. Ele diz assim, que é para quando você for colher a sua lavoura, deixa o que cair, fica. Não pegue, não volte atrás para pegar. E não colha tudo, deixa os cantos do campo. Porque o pobre e o estrangeiro vão colher aquilo e daquilo vão se alimentar. Quando Ruth chega quando ela chega em Belém de Judá, você pode imaginar, nossa, o que elas vão fazer agora? Noemi era viúva, né? O que Ruth vai fazer agora? O que Noemi vai fazer? Ruth foi trabalhar, né? Ruth, a Bíblia diz que ela era uma mulher forte, uma mulher que, assim, trabalhadeira, né? Como a gente diz hoje. Então ela foi trabalhar para sustentar a sogra e sustentar a si mesma. E o que ela podia fazer? Ela teria que ir no campo de alguém e começar a colher o que sobra para elas poderem se alimentar, né? E numa dessas ela chegou no campo de Boaz. Boaz era um homem muito rico naquele lugar, um homem de boa índole, né? E quando os dois se encontram, digamos assim, né? Boaz vê ela de longe e diz assim para um dos seus servos: quem é essa moça aí, né? Da onde que ela vem? E aí um dos seus servos responde para ele: olha, essa moça, ela veio com Noemi e começou a explicar tal. E aí Boaz encontra Ruth e tem um diálogo com ela, né? Boaz diz a Ruth, lá no verso, Ruth capítulo 2, do versículo 8 ao 9: ouça, minha filha, de agora em diante não vá colher em nenhum outro campo. Fique aqui com as minhas jovens. Observe onde elas estão colhendo e acompanhe-as. Não se preocupe. Dei ordem aos meus servos para não perturbarem você. Quando ficar com sede, beba água dos potes que os trabalhadores encheram. Então Boaz começa a favorecer Ruth. A passagem que Boaz fala com Ruth é bem interessante, né? Ele diz aqui, olha, em Ruth, na continuação, né? Em Ruth, capítulo 2, do versículo do 11 ao 12, diz assim: Boaz respondeu: já me falaram a seu respeito. Soube que você tratou bem sua sogra depois da morte do seu sogro e que deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para morar no meio de desconhecidos. Que o Eterno a recompense pelo que você fez e que o Deus de Israel, a quem pediu abrigo, seja generoso para com você. Aqui nessa passagem tem um ponto de atenção. Eu não terminei de ler ainda, tem mais algumas colocações que eu queria fazer, mas eu queria fazer uma pausa aqui. Por quê? Nessa passagem, se a gente pegar na versão Almeida Corrigida Fiel, ele diz assim, ó: o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Essa palavra asas no hebraico, eu coloquei aqui do ladinho, ó, é canap. Eu não sei se é assim que se lê, mas enfim, dá até pra gente saber aqui no Google como ler, mas enfim, vamos lá. Significa asa, extremidade, beira, alado, borda, canto, veste, asa, extremidade, orla, canto da veste, né? Eu estou relevando essa palavra aqui porque a gente vai ver essa palavra daqui a pouquinho no próximo slide. Eu vou passar aqui, eu acho que eu me esqueci de mostrar para vocês. Olha só, tá vendo, ó? Eu li, aqui são os dois textos, as duas referências, e aqui embaixo: o Senhor retribua o teu feito, te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Asa, ó, canap, asa, extremidade, beira, lado, né? Orla, canto da veste. Então, nesse momento, Boaz abençoa Ruth, desejando que Deus a abrigue, Deus dê abrigo, né, a Ruth.
Seguindo, a gente vai voltar daqui a pouquinho nisso, só para a gente não perder o restante. Não, deixa eu abrir aqui. Tem mais uma parte interessante que eu queria falar antes. É uma das partes que a Betânia mais gosta. Porque quando o Boaz... Olha aqui isso, eu vou ler aqui Ruth 2, do 11 ao 12. Eu vou dar uma pausa aqui nesse slide, só para ler para vocês. Na versão... a mensagem, tá? Já me falaram a seu respeito. Soube que você tratou bem sua sogra depois da morte de seu sogro e que deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para morar no meio de desconhecidos. Que o Eterno a recompense pelo que você fez e que o Deus de Israel, a quem pediu abrigo, seja generoso com você. Ruth então diz, né? A Bíblia diz, ela disse, Senhor, quanta generosidade e quanta bondade eu não mereço. Fico comovida de ser tratada dessa maneira, pois nem sou daqui. Na hora de comer, versículo 14, Boaz convidou-a, venha cá, coma um pedaço de pão e molhe no vinho. Ela se juntou aos trabalhadores, Boaz passou o grão torrado para ela, ela comeu a porção dela e ainda sobrou. Não é. Ok, é isso aqui mesmo. No próximo slide a gente vê que Ruth ela recebeu um cuidado especial de Boaz. Se a gente for levar isso para essa visão profética, quando eu digo profética, é lembrando que Boaz tipifica Cristo, Ruth tipifica a igreja e Noemi tipifica Israel, né? Na hora de comer, Boaz convidou-a, venha cá, coma um pedaço de pão e molhe no vinho. Esses dois, como é que eu vou dizer? Esses dois, o pão e o vinho são elementos que a gente já conhece, né? Ela se juntou aos trabalhadores, Boaz passou o grão torrado para ela, ela comeu a porção dela e ainda sobrou. Seguindo, quando ela se levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordem aos seus servos, deixem que ela junte aonde há bastante espiga no chão. Facilitem o trabalho para ela. Aliás, deixem para trás algumas das boas espigas para ela juntar. Quero que deem a ela um tratamento especial. A gente vê aqui sendo revelado o caráter, né, de generosidade de Boaz. Da mesma forma como o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele é o nosso resgatador e Ele também é generoso para conosco. Né? Ele nos trata de uma forma especial. Ele cuida de nós de uma forma especial. Quando ela voltou para sua sogra, Noemi perguntou, como foi, minha filha? Né? Isso aqui é uma outra parte, mas só para denotar o cuidado que Boaz teve com Ruth e com Noemi também. Né? Ruth responde para Noemi, ele me deu toda essa cevada, 6 medidas, porque me disse, você não voltará de mãos vazias para a casa de sua sogra. Então a gente vê esse traço generoso de Boaz. Né? Boaz é a figura do nosso resgatador, de Cristo, aquele que resgata aquilo que não era. Né? Ruth não era do povo de Israel, Ruth não era uma israelita, assim como também nós não fazíamos parte do povo de Deus, nós não fazíamos parte desse povo escolhido, né? E Deus nos escolhe, Deus nos resgata da mesma forma com que Boaz fez com Ruth. Seguindo um pouquinho mais adiante, Ruth e Noemi, depois desse evento em que Ruth trabalha e é favorecida por Boaz, né? Noemi quer dar a Ruth um lugar de descanso. Noemi quer dar um lugar seguro e que a nora seja feliz. Então, o que ela faz? Ela instrui Ruth a procurar Boaz, esperar no momento onde ele vai se deitar num local, né? Ela vai trabalhar, chega no momento onde
ele vai descansar, então ela instrui Ruth a se deitar aos pés dele, né? E disse a Ruth que Boaz diria a ela o que ela deveria fazer, né? Então essa era uma forma, na época, de se mostrar disponível para casamento. E Ruth faz exatamente o que Noemi diz. Olha a parte aqui onde Noemi fala que quer encontrar um lugar seguro para Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Em Ruth 3,4, olha a instrução. Repare bem no lugar onde Boaz se deitar, né? Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Então nessa época é importante dizer que o resgatador ele tinha uma figura não só como a gente conhece aqui no livro de Ruth para casamento, mas ele tinha outras funções também. Um exemplo disso é se ele era a pessoa que compraria de volta caso o parente dele mais próximo tivesse um problema de dinheiro e perdesse seus campos, ele poderia ser a pessoa que resgataria esse campo, né? A gente vê aqui uma das funções do resgatador que é previsto, na verdade, em Levítico, que... Deixa eu só ver onde é que está isso. Desculpem, Deuteronômios. Deuteronômios 25, versículos 5 e 6, que fala que quando alguém da família morrer, né, a pessoa mais próxima, o parente mais próximo, ou irmão, enfim, terá que suscitar descendência para o falecido, né? Então ele tem que tomar a viúva e se casar com ela e ter filhos para poder manter o nome vivo do falecido, né? do parente falecido. Então esse era o caso de Boaz, né? Ele era um resgatador, né? Na história tem outros detalhes, não vou entrar no mérito, tinha um outro parente mais próximo, mas o Boaz fez da forma correta, foi a esse parente mais próximo, disse a ele se ele tinha interesse em resgatar a propriedade de Noemi, inclusive Ruth, e esse homem não tinha interesse. Então, com isso, Boaz entra como resgatador, o mais próximo parente, e decide resgatar Ruth. O interessante é que nessa passagem também que mostra que Ruth dormiu aos pés de Boaz, né? Ele também usa a palavra asas que a gente viu lá atrás, quando ele invoca a bênção de Deus sobre Ruth, né? A gente vê aqui, nessa passagem, diz: no meio da noite o homem acordou de repente, levantou-se e ficou surpreso quando viu a mulher dormindo aos seus pés. Ele perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Proteja-me debaixo das suas asas. Essas asas, né, também pode ser canto da veste, enfim, é a mesma palavra utilizada quando ele invoca a bênção sobre Ruth, né, a bênção do Eterno. Então Ruth quer ser resgatada por Boaz. E acontece então o casamento de Ruth com Boaz. Dando sequência, ele diz assim: olha, o Senhor é meu parente próximo e, como sabe, é resgatador. Tem o direito de se casar comigo. Ele disse: o Eterno abençoe você, minha filha. Que demonstração de amor. Você poderia ter escolhido qualquer outro jovem, mas não se preocupe. Farei tudo o que você quiser ou pedir. Todos na cidade sabem que você é uma mulher corajosa, uma pérola. Em outra versão ele diz: todos sabem que você é uma mulher virtuosa, né? Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo que trabalha, que se empenha. Não é uma igreja que se adapta ao sistema, mas uma igreja que faz aquilo que é o mais difícil por causa dos seus valores e por causa do caráter de Cristo nela. E ela é corajosa, né? É uma esposa, uma mulher virtuosa, né? Uma noiva virtuosa. Ruth tipifica a igreja de Cristo. Boaz, como eu disse, a generosidade
do nosso Salvador, aquele que nos resgata. E, para termos uma visão geral do livro, essa é a estrutura-chave do livro. No capítulo 1 existe a fuga de Moabe, aonde eles tinham o que eles conheciam como fome, isolamento, esterilidade, velhice e a falta de esperança. No capítulo 2, quando as coisas começam a tomar, a mudar, né? No campo de Boaz, Ruth desfruta parcialmente do favor de Boaz. E a gente vê aqui o momento em que Boaz invoca a bênção de Deus, do Deus de Israel, né? Nas asas do Deus de Israel, debaixo das asas do Deus de Israel, tendo o Deus de Israel como abrigo. No capítulo 3, ele fala de Ruth na ira de Boaz, né? Aonde a gente percebe que Ruth passa a desfrutar plenamente do favor de Boaz. Aonde Boaz facilita ainda mais para Ruth e aceita a ideia dela como sendo a sua esposa, né? E no capítulo 4, que é o final da história, que mostra para a gente a recompensa da fidelidade, a recompensa da gente ter e buscar ter o caráter de Cristo mesmo, né? Lembrando que a gente já viu que o casamento mesmo ele já é um ato profético, se eu poderia dizer assim. Ele é o ato profético da noiva se encontrando com o noivo. É o Cordeiro de Deus com a sua noiva, né? Então, você vê Israel, né? Os israelitas voltam para sua terra, os gentios estão juntos. Eles voltam exatamente no momento da colheita, no momento em que Israel fazia a colheita, no final da colheita eles festejavam, tinha uma festa chamada Festa da Colheita. Eu não me lembro exatamente como se fala, acho que é, bom, em português é Festa das Colheitas, Festa da Colheita. E exatamente nessa época é que tudo isso acontece. Parece que isso faz, de certa forma, menção, pode fazer menção também ao próprio encontro da noiva e do noivo e o arrebatamento da igreja, né? No momento da festa da colheita, quando o próprio Deus vai colher na terra os seus amados, o seu povo, né? Os anjos são enviados como ceifeiros. Então, tudo isso tem um sentido muito profético. E o que eu quero dizer com tudo isso que a gente ouviu sobre o livro de Ruth? O livro de Ruth é um livro que mostra que, numa caminhada de sofrimento, você fazer a coisa certa, manter os seus princípios, viver segundo a palavra de Deus, mesmo você não sendo ou achando que você não é, como Ruth também não era, ela passou a ser. E ela foi alvo da promessa de Deus e do cuidado do Eterno. Então mantenha o seu caráter, mantenha os valores que Deus colocou no teu coração, que você conhece através do estudo da palavra, sabe? Faça aquilo que é mais difícil ao invés de fazer o que é mais fácil. Não volte atrás, mas siga em frente, mesmo que isso significa você enfrentar coisas que você não conhece, viver situações que você não conhece e talvez nem ter ajuda que você pudesse esperar. Continue, siga em frente. Olha a recompensa da fome, da situação de fome, isolamento, esterilidade, velhice, né? E sem esperança. Ruth passa por isso, né? Quer dizer, a igreja passa por isso, mantendo seus valores e chega aqui. Ela já não, ela começa fugindo, né, para Moabe por conta da fome. Noemi vai para lá. E o capítulo 1 termina ali na estrada de volta para Belém. E aqui já no capítulo 4 você vê na porta da cidade de Belém, onde se fecha a narrativa de que Ruth, pela graça do Eterno, pela graça de Deus, teve um filho chamado Obed. E esse Obed
é quem seria, né? É quem é, de fato, o avô do rei Davi. Em contraponto, a gente vê a colheita, a comunidade, a fertilidade. Quer dizer, Ruth, com a graça do Eterno, teve um filho, e esse filho é avô de um rei. Né? Naquela época não existiam reis em Israel, eles ainda estavam sob a gestão de juízes. Né? Samuel era um deles. A gente vê a velhice unida à juventude, porque ela foi. Esse filho foi a alegria de Noemi. E você vê as esperanças, a esperança em sua plenitude. A igreja, quando ela passa por aflições, ela tem que saber, ela tem que ter em mente que aquele que a resgatou é poderoso para dar ao final da história um final feliz. Essa é a mensagem do livro de Ruth. Qual a conclusão que a gente tira de tudo isso? Partindo para o final, a conclusão: Ruth é um livro que fala sobre a salvação, o socorro e o favor de Deus para com o seu povo. E este favor inclui você e a mim. E a pergunta final é, em termos práticos, depois de ouvirmos que Jesus Cristo é generoso, que Jesus Cristo é o nosso resgatador, que nós como igreja somos vista, né, e descritas pelo próprio Salvador como sendo uma noiva vestida com vestes alvas como a neve, com vestes que demonstram pureza, uma mulher virtuosa, como Ruth foi descrita por Boaz. Essa é a igreja. O que a gente faz com tudo isso? O que é que a gente faz com tão grande salvação? O que nós estamos fazendo com a salvação que nos foi dada? Existe uma canção que é bem interessante e ela diz assim: se não fosse para obedecer, não precisava o Senhor morrer. Se não fosse para nós levarmos a nossa cruz e completarmos a nossa missão, não existia motivo nenhum para Cristo entregar a sua vida no Calvário por nós. Eu queria agora orar com vocês, não por vocês, para que Deus nos dê força nesse momento de apreensão, para que Deus nos dê força nesse momento que não é fácil, para mantermos o nosso caráter, para profeticamente anunciarmos a pureza da noiva e que um dia irá se unir com o noivo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos agora, Senhor, junto com os nossos irmãos reunidos em todos os lugares. Em todos os lugares estão sendo feitos cultos a Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que possamos nessa terra ainda dar sabor a ela, sermos ainda luz. Em nome de Jesus Cristo, que possamos anunciar com a nossa própria vida, como foi o caso de Ruth, de Boaz, de Noemi, anunciar as Tuas boas novas. Anunciar que o povo de Deus irá se unir, anunciar que o amor e a graça de Deus é dada às nações também, não só ao povo de Israel. Anunciar a generosidade daquele que tem o poder de nos remir. Que as nossas vidas possam anunciar, Senhor, as Tuas boas novas. Nos ajuda, Senhor, a ter caráter nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade. E que o Teu nome seja glorificado e honrado em tudo isso. Porque o Senhor é o nosso Deus. Nos ajuda, Pai. No nome santo de Jesus Cristo é que oramos e agradecemos a Ti. Amém. Queridos, muito obrigado por assistirem o vídeo. Muito obrigado por acompanharem a Escola Bíblica. Agradeço de coração. Fiquem com Deus. Observem a questão das ofertas, dos dízimos.
Nós não estamos indo à igreja, mas já foi postado como isso pode ser feito via depósito bancário. Vocês conhecem o pastor Val, ele nunca pregou sobre dízimos e ofertas no sentido não bíblico, né? Nós sabemos que isso tem que ser feito com alegria e tem que ser feito segundo as possibilidades de cada um. Então eu peço a vocês para se atentarem a isso e, como igreja do Senhor, vamos seguir adiante. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.